Meus amados, a paz do Senhor. Eu sou Milson Tenhoffen e hoje nós iremos aqui, através dessa rede social, através dos canais da Assembleia de Deus de Barcarena, estudar mais uma lição da nossa revista Adolescentes Vencedores, que o currículo da nossa revista desse trimestre é A Família Cristã. Antes de iniciar, eu convido você a fechar seus olhos, fazer uma breve oração para Deus nos abençoar nessa aula. Ore comigo. Pai querido e amado Salvador, te rendemos graças, Senhor, por esse momento que iremos dedicar em aprender a Tua Palavra, em ouvir a Tua voz através dessa mensagem. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, lição de número 10. Você que tem a sua revista, adolescente, aproveite esses momentos que você está em casa para você estudar. Você, se tiver alguma dúvida, vai lá no nosso comentário e manda a sua pergunta. A gente vai estar respondendo os seus questionamentos. Interaja, participe, compartilha lá no WhatsApp. Seja um disseminador da palavra de Deus. Lição de número 10. O tema de hoje é caráter, a melhor herança. Esse tema ele é muito interessante, a gente vai aqui desenvolvê-lo e vocês com certeza não irão perder o seu tempo assistindo e aprendendo essa palavra. Vamos lá. O texto bíblico se encontra lá no livro de Lucas. Você que não tem revista, pegue a sua Bíblia, abra lá no livro de Lucas. O texto bíblico está no capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Nós iremos ler em específico o versículo 15, que é o nosso destaque da revista, que diz assim, Lucas 12, versículo 15. E continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Muito interessante essa palavra abençoada. E vamos destacar aqui os objetivos da lição, são 3 objetivos: conceituar o que é caráter, explicar sobre a herança material e a herança espiritual e alertar sobre o perigo da avareza, aquela vontade incessante, de querer as coisas, querer os bens, querer dinheiro, principalmente o dinheiro, a avareza. Então vamos iniciar a nossa lição. Quando a gente ouve falar aqui do tema principal, caráter, o que é que você entende como caráter? No dicionário está dizendo assim que o caráter é um conjunto de traços psicológicos ou morais que caracterizam um indivíduo ou grupo. Isso que significa caráter. Quando fala assim, caráter é a melhor herança, a gente está falando a nossa lição sobre a nossa família, Então, quando a gente fala de herança, a gente pode também pensar logo nos bens. O que eu vou herdar do meu pai? O que eu vou herdar da minha família? Será que eu vou ter alguma herança? Ou será que eu vou deixar alguma herança para o meu filho? Deixar alguma herança para a minha família? A gente fala essa palavra herança também. E quero focar para vocês a questão da herança aqui que a gente vai aprofundar mais, a herança espiritual e a herança material, ok? Continuando aqui, a gente vai mostrar também pontos interessantes sobre as pessoas de bom caráter e de mau caráter. É por aqui que eu quero começar. Eu falei sobre o que é o caráter, no dicionário. E o que é uma pessoa que tem um bom caráter? Quais são as características delas? Quais são as características de uma pessoa que tem mau caráter? Eu listei aqui para a gente dividir essas duas pessoas. Uma pessoa que tem bom caráter, ela é honesta. E a pessoa que é mau caráter, ela é desonesta. Uma pessoa de bom caráter é correta, procura fazer as coisas corretamente. E uma pessoa de mau caráter, ela não se preocupa com o que é correto, ela faz aquilo que é errado. A pessoa que é de bom caráter, ela é firme, ela é com uma postura firme diante das circunstâncias da vida. Uma pessoa que tem um mau caráter, ela já é mais fraca quando ela
passa por alguma situação, ela não tem firmeza, ela demonstra fraqueza. A pessoa que tem um bom caráter, ela é mais sensata, ela tem uma sensatez maior, ela desenvolve isso. E a pessoa que é mau caráter, ele é insensato. Característica da pessoa que tem um bom caráter, ele é mais verdadeiro, ele não costuma mentir, e ele também não procura mentir. E o mau caráter não, ele já é mentiroso, ele se aproveita das situações e conta mentira. Características aí que nós podemos colocar na balança aí: o bom caráter, as pessoas que têm um bom caráter, o que elas fazem, o que é que caracteriza elas, e as pessoas que têm um mau caráter. Então, a nossa revista fala sobre o valor do caráter. Esse caráter que a gente fala aqui, como eu expliquei no dicionário, diz que é um conjunto de traços psicológicos e morais que caracterizam um indivíduo ou um grupo. A gente constrói ele aonde? Vocês podem comentar aí? A gente constrói ele dentro da nossa casa, através da convivência familiar. Ele é construído principalmente aí. Mas, Milson, me diz aí melhor, eu não tenho um bom convívio familiar, eu não tenho uma boa referência na minha família, então como é que eu vou adquirir um bom caráter? Aí a gente vai para a Bíblia, porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos uma nova criatura e nós passamos a sofrer a mudança no nosso caráter. Na fase da adolescência, que é aqui o nosso público-alvo, posso falar assim, é onde esse caráter está sendo moldado, esse caráter está sendo construído dentro da sua casa. Então, quando você é salvo através de Jesus Cristo, você é uma nova criatura. Logo, você vai estar moldando ali o seu caráter dentro da sua família. Tem um comentário aqui, onde o escritor César Moisés Carvalho, ele coloca assim, que na faixa etária dos adolescentes, o caráter e os aspectos comportamentais, eles são desenvolvidos. Então ele colocou 3 pontos aqui: os aspectos mentais, sociais e emocionais. Os mentais que são desenvolvidos principalmente nessa idade é a razão, o desenvolvimento total da mais alta faculdade humana nos processos mentais, que é a razão. De acordo com o pastor Antônio Gilberto, o escritor César cita aqui, ele diz assim, que a razão é ainda nessa idade que a mente atinge o mais elevado período intelectual, na fronteira dos 15 anos. Olhem só a fase que vocês estão vivendo, o quanto é importante você desenvolver essas características mentais, esses comportamentos de forma correta. Outra coisa, é comum nessa idade também, falando aqui dos aspectos mentais, a insubmissão, onde que questionam frequentemente a autoridade. Nessa idade existe um questionamento muito: por que eu devo obedecer? Por que eu tenho que ouvir tal pessoa? Por que eu tenho que ouvir meu pai? Por que eu tenho que ouvir minha mãe? Por que eu não ouço uma pessoa de fora? Nessa idade existe muito esse questionamento, porque ainda está sendo moldado. Vamos lá, nós temos também a inquirição. Interessam-se por aventuras e descobertas, fazem julgamentos prematuros. Nessa idade também dos comportamentos mentais, que a gente pode falar, os aspectos comportamentais, né, que estão sendo criados, nós encontramos os mentais, que é a razão, essa insubmissão e essa inquirição, que eu acabei de citar. Vamos agora para os sociais. Nós temos o companheirismo, o referencial e a independência. Nessa idade, tudo vai se acumulando ali na cabeça do adolescente. O companheirismo, os amigos são mais valorizados que a família. Existe uma criação de laços de amizade entre os adolescentes que superam algumas vezes, querem romper a barreira da aproximação da família. Tem que ter cuidado com isso. O referencial, espelham-se em pessoas famosas. Esse escritor, o César Moisés, ele fala isso,
que normalmente nessa idade eles procuram alguém para ter como referência. E geralmente a mídia, ela mostra muito as pessoas famosas, jogadores de futebol, cantores, artistas, em que nessa fase tu busca como referência alguém. E você na mídia tem esse contato com essas comunicação com essas pessoas através das redes sociais, televisão, e você passa a ter ela como referência também. Tem que ter cuidado com isso. Independência. Querem ser adultos para ser independente, para ser independente dos adultos. Vocês estão entendendo? Então, nessa idade, eles já querem uma independência porque eles não querem depender dos adultos. Vamos agora falar dos aspectos emocionais que também eles são criados nessa idade. Nós temos 3 aqui: emocionalismo, o devaneio e o humor. O emocionalismo, instabilidade emocional. As emoções oscilam da alegria extrema à tristeza. Tem um pico de alegria e um pico de tristeza no mesmo dia. Como é que pode isso? Porque você está sendo preparado, você está numa fase de transformação. É natural que isso ocorra. O desvaneio, faltam-lhe o domínio das emoções. Sonham e fazem tempestade em copo d'água. Sonham demais, além do normal, e também fazem assim um alvoroço com uma coisa mínima, que não deveria ter tanto essa necessidade. Como a gente fala, faz tempestade com um copo d'água. E o humor, sentem-se bem quando podem chacotear, como posso dizer assim. Na fase da adolescência, é interessante que quando você zoa, quando você brinca com alguém, aquilo ali é o máximo, né? Se entende como isso, mas não é bem assim. Nas responsabilidades, o mau humor impera. Então, quando o adolescente ele brinca com alguém, ele faz chacota de alguém, aquilo ali dá uma euforia para ele, fica alegre. Mas quando ele tem uma responsabilidade para cumprir, ele murcha, possamos falar assim, ele se entristece. Então, esse sobe e desce de emoções, de ali formação que está sendo criada, essa instabilidade é comum nessa idade. Então, o autor aqui, o escritor César Moisés, ele deixa claro para a gente esses pontos mentais, sociais e emocionais, que é essa fase de transformação. Milson, vamos voltar lá, o caráter, a herança, o principal aqui da nossa lição, a melhor herança. Então vamos falar agora de herança. Jesus, aqui no livro, ele fala assim, o cristão e a riqueza. Então lá em Lucas 12, eu anotei aqui, lá em Lucas, Jesus pega e fala sobre a questão da riqueza material. Ao chegar ao fim da vida, ele tinha tudo quanto desejava, mas ao enfrentar a morte, os seus bens não lhe serviam de nada. Ou seja, vale a pena a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma? Eu faço esse questionamento. Responda para você mesmo, com o que a gente está aprendendo aqui. Vale a pena a gente ter tudo nessa terra e não ter nada lá no céu? É esse ponto aqui sobre a questão do caráter. Ele é a melhor herança que você pode ter, que você pode adquirir da sua família aqui nessa vida. Então, se você é uma pessoa de bom caráter, você vai ser muito abençoado. E não é qualquer caráter não, a gente está falando aqui do caráter cristão, o caráter que procura fazer a coisa correta, conforme a vontade de Jesus Cristo. E aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, olha só o que a gente encontra aqui nessa passagem. Quero ler aqui. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, nós vemos que é uma promessa de Deus. E quanto será que vale a coroa da vida? Será que a gente consegue mensurar esse valor? Nós não podemos mensurar, é algo que não tem preço. Então, se você é bem-aventurado e sofre uma tentação, sofre uma provação, sofre uma tempestade na sua vida, então você está sendo provado.
se você vencer com Cristo, você com certeza vai receber a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Continuando a nossa revista, vamos falar sobre o perigo da avareza. O que é avareza, Milson? É aquela obsessão por dinheiro. Eu quero mais, eu sempre busco aumentar os meus, como posso dizer assim, os meus bens materiais nessa terra. Então nós temos que ter cuidado com isso. Milson, mas na Bíblia fala que Davi teve muitas posses, Abraão teve muitas posses, Salomão teve muitas posses, Jó teve muitas posses, foram homens bem-sucedidos. E aí, Deus condenou esses homens por eles ser bem-sucedidos, por eles terem muitas posses? Não, porque o coração desses homens não estava no que eles tinham, em si em Deus. E isso que Deus quer da gente. Não quer que o nosso coração esteja nos bens materiais, quer que estejam na nossa vida material. Isso que é a diferença quando a gente fala para ter o cuidado com a avareza. Porque nós cristãos sabemos que essa mensagem que está sendo pregada aqui, nesse momento que você está me assistindo, ela vai surtir um efeito muito valioso na sua vida, em que preço nenhum nessa terra, nada pode comprar isso. Esse caráter aqui, essa herança, nós estamos falando aqui de uma herança eterna, de uma herança espiritual. Não é aquilo que quando você morrer vai acabar, não. É aquilo que vai perpetuar pela eternidade. É uma herança divina. Por isso que Deus fala, por isso que Jesus fala e nos alerta para nós termos cuidado com a avareza, cuidado com esse amor excessivo ao dinheiro. Nós precisamos de dinheiro? Precisamos. E o ditado que nós ouvimos, dinheiro traz felicidade? O que vocês acham? Podem comentar aí. A gente está aberto a ouvir você, a gente quer interagir com você. Dinheiro traz a felicidade? Muito cuidado com essa resposta, porque a palavra de Deus fala que nós somos mordomos do Senhor. Nós utilizamos os bens, os recursos dessa terra para adorar a Deus, para nós servirmos ao nosso Deus, para nós ajudarmos ao nosso próximo. Pense comigo, se você for abençoado, você não vai poder abençoar outras pessoas? É melhor dar do que receber. Vamos cultivar essa ideia, vamos propagar isso. Isso é honroso aos olhos de Deus. Ele quer que a gente plante isso, que a gente busque ajudar, busque abençoar quem a gente puder, quem está ao nosso redor. Ser uma pessoa que, aos olhos de Deus, não ama os bens materiais, não se apega às coisas dessa terra. É isso que é o cuidado que a gente tem que ter com a avareza. Caminhando aqui para a nossa conclusão da nossa lição, o nosso comentarista fala assim: o caráter é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais. Que possamos aprender em nossa família todo o ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. Por isso, devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter forjado pelos ensinamentos da palavra de Deus e sob o cuidado dos nossos pais. Então, meus amados adolescentes, meus irmãos que me assistem, o caráter é a nossa melhor herança, é algo que ninguém toma, ninguém rouba de você. O local que você estiver, sendo visto, não sendo visto, tome a melhor atitude, tome as melhores decisões, a melhor escolha, que você com certeza vai ter um bom caráter e isso vai ser ótimo para a sua vida. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né, mais uma vez ensinando e ministrando aqui essa aula para os adolescentes. Que Deus abençoe a todos.